Fala galera, seja bem-vindo de volta. Vamos continuar com a nossa aulinha de ondas? Então, ó, a gente viu uma primeira parte, que foi uma parte inicial ali, uma parte mais conceitual. Viu duas equaçõezinhas, né? Mas que na verdade, só uma que é super ultra mega importante. A outra, pelo conceito, você já consegue tirar, que é a vem, lamber, ferida. A que você já consegue tirar pelo conceito é frequência igual a 1 sobre período, tá? E você reviu lá os conceitos e agora vamos falar de fenômenos ondulatórios. Vamos aplicar os conceitos que a gente viu a fenômenos que acontecem no nosso cotidiano. A gente já estudou, na verdade, lá pela parte de óptica, dois deles. A gente estudou reflexão da luz e refração. Foi ou não foi? Beleza. Só que agora a gente vai estudar reflexão e refração, tanto para luz, quanto para som, quanto para qualquer onda, e colocar e acrescentar mais alguns fenômenos importantes aí no nosso cotidiano, tá? Então, ó, se arruma na cadeira e vem comigo. Fenômenos ondulatórios. Beleza, o que é importante? Primeira coisa ao estudar fenômenos ondulatórios. Importante isso aqui, ó. Saber quais tipos de onda com quais tipos de onda ocorre. Então, ó, eu vou te falar, toda vez que a gente estudar um fenômeno, eu vou te falar, esse fenômeno pode acontecer com o som, esse fenômeno pode acontecer com a luz, esse fenômeno acontece com os dois, esse fenômeno só acontece com a luz ou só acontece com o som. Então, saber diferenciar isso aí é super importante, galera. E o que mais cai, eu vou te falar já, no Enem, o que mais cai na tua prova são questões de fenômenos, tá? Então, essa aulinha de hoje é muito importante. Presta atenção. Beleza, o que mais que é importante? Saber quais características físicas da onda é alterada. Às vezes quando acontece um fenômeno, a velocidade da onda é alterada, às vezes o comprimento é alterado, às vezes a amplitude é alterada, tá? Então fique ligado aí nas características que são alteradas. E saber situações em que os fenômenos ocorrem, ou quando ocorrem e por que ocorrem. Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Muito mais teórico essa aula, mas é justamente ver essas diferenças aí, tá? Lembrando, onda mecânica, som, onda eletromagnética, luz. Onda longitudinal, som, onda transversal, luz. Beleza? Vamos lá. Primeiro fenômeno, muito tranquilo, muito fácil, reflexão. A gente já estudou e reflexão é muito... Reflexão é a luz bate e volta, ou o som bate e volta. Ela se propaga por um meio, bate em alguma coisa e volta a se propagar pelo mesmo meio que estava, tá? Então, reflexão ocorre com todas as ondas, ocorre tanto com som quanto com luz, como onda na água, como onda em uma corda, tá? E o importante, a velocidade, quando acontece a reflexão, não muda, beleza? A frequência também não muda. E o comprimento de onda? Também não muda nada. Ela só vai mudar de direção aí quando bater em alguma coisa, tá? E o que rege a reflexão? Seja de luz, seja de som, cara. As leis da reflexão que a gente estudou na óptica, não foi? A gente estudou lá que I era igual a R. Essa é a lei mais importante, que é a segunda lei lá. Que é isso aqui, ó. Se raiozinho de luz vem, ou vem onda sonora, desenha normal, desenha. Você vai ver que esse raiozinho de luz vai bater e vai voltar. E esse ângulo I, embora meu desenho esteja meio podre, é igual ao ângulo R. Sempre tem que ser assim. Pode ser uma reflexão difusa, pode ser uma reflexão regular, mas I sempre é igual a R. Fechou? Então esses são os dois exemplos aqui, as duas leis da reflexão. Tá. Onde que a gente utiliza bastante reflexão? Do som, por exemplo. Ó, primeiro, sonar. Só, o que é um sonar? Sonar é um instrumento utilizado tanto em submarinos quanto em navios. É mais ou menos como um radar. O sonar, ele emite um som, que geralmente é ultrassom, e daí, ó, um navio, tá lá, emite o som. E daí o som vai se propagando pelo mar. Chegou lá embaixo, lá no chão do mar, vamos dizer assim, o som vai bater e vai voltar. Esse sonar, que é um emissor e que também é um receptor, ele calcula o tempo, ele mede o tempo que levou para o som ir e voltar, sabe a velocidade do som na água e calcula a distância, ou seja, calcula a profundidade de onde ele está. Pode, dependendo do que estiver passando ali, tá passando um cardume de peixe muito grande. E daí ele consegue saber que profundidade tá esse cardume e consegue saber se tá passando um cardume ou não. Sacou? Então,
para navios é muito interessante isso aí. Além de submarinos também, que se orientam muitas vezes através do sonar. Além desses objetos, ou sei lá, construídos pelo ser humano, tem também alguns animais que se localizam ou se ecolocalizam por reflexão também, né? Mas isso a gente fala depois, mas já saiba que o morcego, ele usa ecolocalização, que é a mesma coisa do sonar. Além disso, tem também a ideia do ultrassom, né? Quando você nasceu, tua mamãe lá foi fazer ultrassom, daí o médico colocou uma paradinha na barriga dela assim e ficou lá, ó. E daí essa paradinha aqui é um emissor receptor, ele manda ultrassom lá pra dentro, dependendo da distância onde você tá, ó, o ultrassom bate e volta, ou bate na parede da mamãe, na parede lá de dentro da barriga da mamãe, e volta, e ele consegue desenhar o contorno que é você. Daí a mamãezinha começa a chorar, que bonitinho, meu filho, olha só, muito bonito. Não, né? Tá aqui, é isso aqui mais ou menos o que você vê. Hoje em dia os caras conseguem fazer as paradas em 3D, mas a física por trás do ultrassom é a mesma, é reflexão de som, belezinha? Eco, galera, o que é o eco? O eco nada mais é do que reflexão sonora. Quando você grita, e daí você escuta depois, isso é eco. O som foi, bateu em alguma parede ou alguma coisa assim que estava a uma distância específica que tem que ser maior que 17 metros, se você estiver num campo aberto, maior que 17 metros, ele bate, volta e você escuta. Questão de eco é uma questão muito fácil de cair na tua prova. E tem também a reverberação, já ouviu falar? Tem eco e tem reverberação. A diferença desses dois casos é só o tempo de retorno do som. Então, se eu tenho um objeto que tá aqui, eu tô no estúdio, meu estúdio é pequenininho. E daí eu grito, e daí eu paro de gritar, eu ainda ouço uma continuação. Eu não ouço o som voltar. É tipo assim, parei de gritar, eu ainda ouço um pouquinho. Isso é reverberação, é o som reverberando pelo ambiente. Você pode fazer o teste aí na tua casa exatamente agora. Dá um pause no vídeo e dá um gritão. Para de gritar, você ainda vai continuar ouvindo por alguns milésimos de segundo aí o som se propagando. Isso é reverberação, belezinha? Aqui no caso não funciona, porque aqui tá tudo muito acusticamente isolado, mas na tua casa vai funcionar com certeza. Beleza? Tudo isso é reflexão do som. E reflexão da luz a gente já estudou, né? Lá na óptica, não vou me ater tanto assim agora. Mas o que é importante? Não muda nem velocidade, nem comprimento de onda, nem frequência, só muda a direção da onda. Segundo fenômeno, refração. Galera, refração a gente também já estudou, é a passagem da onda sonora ou da luz de um meio para outro, né? Exemplos de refração aqui, a gente viu o exemplo do peixinho, que a gente vê o peixinho, mas ele realmente não tá lá, ele tá sempre mais embaixo do que a gente observa. Olha que exemplo massa aqui de, meu, física é top. Não, você tem que dar o braço a torcer, meu, física é show de bola. Beleza, vamos estudar refração para som agora, porque a gente falou refração para luz, né? Lembre-se da refração para luz, que a gente falou da lei de Snell lá, que era a parte mais importante. E a lei de Snell, só para te lembrar, ó, NA vezes seno de I igual a NB vezes seno de R, né? Daí a gente usou essa equação aí, viu como é que funciona arco-íris, prisma, fez o Mema-Shiba e fez o Mame-Fati, né? Mema-Shiba, quando vem de um meio menor para o meio maior se aproxima, quando vem de um meio maior para o meio menor se afasta. Beleza. Ao mudar de meio, lembre-se que a velocidade sempre se alterava, tá? Na refração, quando mudava de meio, a velocidade se alterava. E aqui eu já abro um parêntese e vamos conversar. Presta muita atenção no que eu vou desenhar agora pra você, porque tem muito professor que fala algumas coisinhas erradas, sério, cara. Eu fico de cara com isso. E tem muitas vezes que você fala isso e propaga esse erro. Se liga, ó. Lembra quando você estudou? E lembra aqui comigo também, essa formulinha aqui, vem, lamber, ferida. Lembra, né? Beleza. Uma coisa super importante que eu tenho para colocar para você. Primeira coisa,
A velocidade de propagação da onda não depende da onda. A velocidade de propagação da onda não depende da onda. Só como assim? Depende só do meio que ela está se propagando. Seja da luz, seja do som. Não depende da própria onda. Se eu fizer com a corda lá, pessoal, ó, a corda eu faço bem rápido, assim, ó, bem rápido, eu não estou mudando a velocidade. Não, você está mudando a frequência. A velocidade com que a onda vai se propagar naquela cordinha, ela vai ser sempre a mesma, porque é a mesma cordinha. A velocidade de propagação de uma onda não depende da onda. Apenas anota isso aí no teu caderno, ó, e desenha o Godofredo ainda. Lembra do Godofredo? Apenas depende do meio de propagação. Fechou? Então você só vai mudar a velocidade de uma onda se você mudar o meio. Você só vai mudar a velocidade de uma onda se você mudar o meio. Então eu vou falar mais pra você. Depende exclusivamente do meio. Fechou? Não tem o que você faça que você consiga alterar a velocidade de uma onda, seja sonora, seja eletromagnética, depende apenas do meio. Beleza? Outra coisa importante, ó. A frequência, ela depende só da fonte. Por isso que a gente não pode falar o seguinte. A gente não pode falar que velocidade e frequência são diretamente proporcionais. Sabe por quê? Porque são grandezas independentes. Velocidade e frequência são grandezas independentes. Não dá para falar que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tudo bem? Então a velocidade não depende da frequência e a frequência não depende da velocidade. Ouviu bem o que eu falei? Velocidade não depende da frequência, frequência não depende da velocidade. Então assim, se eu pegar, por exemplo, a velocidade do som no ar, ó, vou colocar aqui só o resto do meu slide. A velocidade do som no ar, é mais ou menos, dependendo da temperatura, ó, por isso que depende só do meio. Então o meio tem uma temperatura, o meio é mais denso, tem mais pressão e tal. A velocidade do som no ar a 25 graus é de 340 metros por segundo. A velocidade do som na água é de mais ou menos 1.500 metros por segundo. O som só vai mudar de velocidade então o quê? Quando passar do ar para a água ou da água para o ar. Pessoal, mas o que acelera? Qual é essa força que acelera o som quando passa do ar para a água? Não tem força acelerando. Porque, ó, força igual a massa e aceleração, né? Mas onda não tem massa. Então não existe essa pergunta de aceleração em se tratando de ondas, tá? Então só se ligue nisso aqui. Outra coisa, não tem o que você faça que aumente a velocidade desse som. Você pode chamar mamãe! E daí, pessoal, se eu gritar mais forte, vou gritar com tudo que eu puder. Mamãe! A velocidade do som continua 340 metros por segundo. Aí se eu forçar aqui, ó, vou forçar vou dar um impulso aqui pro som. 340 metros por segundo. Pessoal, e se eu estiver correndo, eu vou correr aqui, ó. Mamãe tá pra lá, eu vou correr numa velocidade bem rápida, ó, de 20 km por hora. E gritar, mamãe! Quando o som sair da tua boca, ele vai se propagar no ar e a velocidade do som vai ser 340 metros por segundo. Mesmo que você esteja num carro, o carro indo pra frente a 100 km por hora, 340 metros por segundo. Depende só do meio em que ela se propaga, beleza? Daí pode acontecer o seguinte, olha só, diferente agora o raciocínio. É 340 metros por segundo em relação ao ar. Agora, em relação à terra, pode mudar um pouquinho. Porque assim, se você emite um som, esse som está indo para lá 340 metros por segundo. Agora, se tem uma ventania muito, muito forte, em relação ao ar, vai continuar a 340 metros por segundo. Só que essa ventania, ó, o meio, ele pode interferir. Essa ventania está indo com 100 metros por segundo. Daí, em relação à terra, esse som está indo com 440 metros por segundo. 340 mais 100 do vento que está levando para lá. Belezinha? Pode acontecer isso? Pode. Não tem problema nenhum.
Então, lembre-se que é errado você falar que velocidade e frequência são grandezas diretamente proporcionais, porque são independentes, fechou? São grandezas independentes. A frequência depende só da fonte. Se a frequência da fonte muda, a frequência da onda muda. Então, se está, por exemplo, com uma cordinha, e você está fazendo assim, ó, frequência de, sei lá, 5 Hz. A onda está se propagando com frequência de 5 Hz. Daí você, de repente, aumenta, vai para 10 Hz. Aquela onda que já foi com 5 Hz, eu consigo mudar? Só as que estão saindo daqui agora vão ser com 10 Hz, fechou? Então vai ficar a onda mais pra frente com 5 e a onda mais pra trás com 10. Pra eu aumentar a frequência ou diminuir a frequência, eu tenho que fazer o quê? Mexer na fonte. Fonte mudou, onda mudou. Senão, não. Belezinha? Então tá aí. Essa partezinha eu achei importante aí perder um tempo ou ganhar um tempo falando disso, porque tem muito conceito que às vezes alguns falam que não tá totalmente certo, tá? Agora o comprimento de onda não. Comprimento de onda pode mudar com a velocidade ou pode mudar com a frequência. Ele é maleável, tudo bem? Então, se liga nisso aí. Na refração, o que é importante você saber? Na refração é o seguinte, ondas mecânicas, quanto mais denso, melhor. Quanto mais denso, maior vai ser a velocidade daquela onda no meio, beleza? Então, no som, por exemplo, o som, você viu aqui pelo que eu coloquei no ar e na água, ele tem uma velocidade menor no gás, uma velocidade pouco maior no líquido e uma velocidade maior no sólido do que no gás. Então, ó, aquele exemplo lá do índio, que daí ele colocava o ouvido ou a orelha lá no trilho do trem para escutar se o trem estava vindo, é fisicamente perfeito, porque o som vai se propagar pelo trilho mais rápido do que pelo ar, sacou? Trilho mais denso, velocidade do som pelo trilho é mais rápido do que pelo ar, por isso que ele colocava lá para saber se o trem estava vindo ou não. Então tá, beleza. E a gente viu antes também na óptica que nas ondas eletromagnéticas é um pouquinho diferente, né? A velocidade no gás é maior do que no líquido, que é maior que no sólido. Lembrando que a maior velocidade que existe é a da luz, ou das ondas eletromagnéticas no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Fechou? Galera, queria pedir desculpa pra vocês, estou saindo de uma gripe aqui, tá? Então, de vez em quando, tô dando uma tossidinha, mas não se incomode com isso, eu já melhoro e daí já manda as aulas sem tossida nenhuma. Eu sei que incomoda, mas só perdoa aí pelas tossidas, beleza? Então, refração, o que você tem que saber? Se velocidade muda, o que muda? Frequência ou comprimento de onda? Então, frequência é independente, né? Se a velocidade muda, o que vai mudar é o comprimento de onda, beleza? Na refração, a frequência se mantém constante. A velocidade vai mudar, beleza? Comprimento de onda também, fechou? Então, refração aí. Lembrando, reflexão não muda nada. Refração muda a velocidade, muda comprimento de onda. Então, coloquei aqui, por exemplo, refração acontecendo numa corda. Pessoal, pode acontecer na corda também? Pode. Se tiver duas cordinhas amarradas, uma mais fininha, outra mais grossinha, no caso com densidades diferentes, pode acontecer. Olha aqui. Ah, uma coisa também. Se você emite um som, esse som ele vai se propagando. A frequência pode ser aqui, ou pode ser daqui a 200 metros, a frequência continua a mesma. O que vai se dissipando? A energia da onda, ou seja, a amplitude da onda vai diminuindo, tá? Até ficar na amplitude mínima. Mas a frequência vai continuar a mesma, tá? É uma dúvida aí que muitos alunos têm, que já me perguntaram muitas vezes, estou só esclarecendo aqui. À medida que a onda vai se propagando e se dissipando, a frequência continua igual. Só a amplitude e a energia vai diminuindo. Fechou? Olha só aqui. Desenho legal. Beleza. Próximo fenômeno, interferência. Interferência, o nome já fala. Uma onda interfere na outra. Quando duas ondas se encontram. Então, interferência pode ser de dois tipos. Pode ser construtiva, pode ser destrutiva. Dependendo de onde você estiver num show, você pode ouvir um padrão de interferência construtiva. Seria um som mais intenso. E dependendo de onde você estiver, você ouve um padrão de interferência destrutiva. Você ouve um som bem mais ou menos, certo? Então, cuidado com isso aí. Apenas a amplitude das ondas é modificada. Então, na interferência, só a amplitude é modificada. Você está notando isso aí, né? Apenas a amplitude é modificada. Então, exemplo aqui, ó.
Vem uma ondinha pra cá, vem outra ondinha pra cá, na mesma cordinha. Quando as duas se encontram, como as duas estão em fase, olha só, em fase quer dizer que as duas estão para cima. Quando as duas se encontram, elas vão se interferir construtivamente e vão se somar. Se a amplitude aqui era, sei lá, 1 metro e a amplitude aqui era 2 metros, nesse ponto aqui e exclusivamente nesse ponto vai dar a amplitude de 3 metros. Isso quer dizer que você, se for som, onda sonora, nesse ponto você escuta mais, você escuta um som mais forte, tá? E daí, as ondas se passam como se a outra não existisse. Acontece a interferência, mas uma passa pela outra como se não existisse. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Na independência dos raios de luz no princípio da óptica, né? Então, ó, essa onda continuou com 2 metros de amplitude, essa aqui 1 metro de amplitude, a velocidade das duas continua igual, continua tudo igual. Só naquele ponto que aconteceu a interferência construtiva ou interferência destrutiva acontece também, que é esse exemplo aqui, ó. Deixa eu só apagar meu riscado aqui, esse exemplo aqui. Então, vem duas ondas em oposição de fase. Se essas duas ondas tiverem mesma amplitude, o que vai acontecer? Chegar neste pontinho aqui, elas vão se sumir, vão se destruir. Só que depois, uma continua como se a outra não existisse, com a mesma velocidade, com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda, com o mesmo tudo, tá? Só nesse ponto aqui que a amplitude, ela se soma, se for construtiva, ou subtrai, se for destrutiva. Beleza? Questão de interferência aí. Beleza, o que mais? Difração é o próximo. Difração é a capacidade que a onda tem de ultrapassar um obstáculo. Então, ó, você pensa o seguinte na difração. Você tá em casa, e daí tem a portinha aqui, e tem só o buraquinho da fechadura, né? E daí o teu pai vai lá, José! Ele fala, e daí vem a onda sonora. José! E como a onda sonora que a gente fala, eu já vou falar disso quando a gente falar de acústica, ela tem um comprimento de onda legal, ela vai conseguir passar por esse buraquinho aqui. E se não acontecesse difração, ia acontecer isso aqui, ó. O som passaria aqui e iria embora. Se não acontecesse difração. Se você tivesse aqui, você não ia escutar o teu pai chamando. Se você tivesse aqui, você escutaria. Mas se você tivesse aqui, por exemplo, também não ia escutar. Então, difração é a capacidade que a onda tem de contornar o obstáculo. Sabe o que vai acontecer por causa da difração? Isso aqui, ó. Esse buraquinho vai se tornar como se fosse uma fonte e vai irradiar essa onda aqui, ó. Pá. De modo que, independente de onde você esteja, você vai ouvir. Sacou? Então, difração é a capacidade que a onda tem de contornar um obstáculo. É justamente essa animação que está acontecendo aqui. Pessoal, difração acontece com som? Sim, acabei de te mostrar. Acontece com a luz? Um pouquinho mais difícil, mas também acontece. Porque assim, difração só vai acontecer quando o comprimento de onda da onda for mais ou menos da ordem de grandeza do objeto que ele quer ultrapassar. Então, ó, se eu fizer assim, você tá me ouvindo? Tá, né? Mas tá vendo a minha boca? Não. Sabe por quê? Porque o comprimento da onda de luz visível é de mais ou menos 10 a menos 7, da ordem de grandeza 10 a menos 7. 10 a menos 7 é pequeno pra caramba. Em relação à minha mão tem, sei lá, é na ordem de grandeza de 10 elevado a 1, né? Então, 10 a menos 7 para 10 ou 10 elevado a 0, meu, é uma diferença muito grande. Então, para acontecer difração da luz, tem que ser em objetos bem pequenininhos. E vai acontecer exatamente isso que aconteceu com o som aqui, tá? Mas só se liga nisso aqui, acontece com os dois. Capacidade de ultrapassar o obstáculo. Acontece com a luz também. Por exemplo, quem provou isso foi, sabe quem? O Young, experimento da dupla fenda, que foi o seguinte, ó. Ele conseguiu provar que também acontece a mesma coisa que acontece com o som para luz. Porque ele fez isso aqui, ele fez incidir luz monocromática, como tá aqui, numa fenda super ultra mega pequenininha, na ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Ele conseguiu fazer isso. Claro que foi muitos anos para ele conseguir fazer essa fendinha aqui. E quando ele fazia essa fendinha aqui, ele via que acontecia a tal da difração na luz também. E daí ele conseguia um fenômeno aqui de interferência, né? Foi exatamente esse o experimento da dupla fenda, que era um fenômeno que mostrava que
franjas claras, franjas escuras, franjas claras, e isso só pode acontecer a luz fazendo interferência. Detalhe, esse experimento da dupla fenda foi muito importante pra gente porque provou de uma vez por todas que a luz ele pode ser uma onda. Depois, a gente vai ver que o Einstein também provou que a luz pode ser uma partícula. Hoje, a gente fica com a ideia qual? A luz é uma onda, mas também é uma partícula. É uma partícula onda. Às vezes comporta como partícula, às vezes como onda. Beleza? É o experimento aí da dupla fenda. Beleza, próximo. Polarização, people. Polarização significa filtrar. Filtrar a luz. Só que aqui, ó, tá vendo isso aqui? Importantíssimo. Importantíssimo. Merece o Godofredo. Merece não? Aqui, ó. Importantíssimo. Polarização acontece só com ondas transversais. Ou seja, vai acontecer com a luz. Vai acontecer com o som? Não, porque o som é onda longitudinal, tá? Não pode acontecer com o som. O que é um polarizador? Polarizador é o seguinte, ó. Luz que sai do sol, ou de qualquer lâmpada, ou de qualquer objeto luminoso, ele sai não polarizado. Ou seja, ele sai com raiozinhos de luz vibrando, campo elétrico, vibrando em tudo que é direção. Vibrando nessa direção, nesse sentido, nessa direção, nessa direção, nessa direção. E daí o polarizador, ele vai justamente fazer o quê? Ele vai filtrar esse raiozinho de luz aí. Então eu tenho campo elétrico vibrando em tudo que é direção. O que o polarizador faz? Filtra o polarizador, ó. Ele filtra a luz de maneira que só um padrão de vibração passa. Então nesse polarizador aqui, só esse padrão de vibração na vertical passou. Sacou? E daí se eu colocar outro polarizador, professor? Outro polarizador, só que o contrário do primeiro. Daí não passa nada. Você pode fazer esse teste se você quiser. Muitos óculos escuros usam polarizadores. Que é o seguinte, ó. Você coloca o óculosinho, tá chegando luz de tudo que é plano de vibração. E a lente do óculos só deixa passar um plano de vibração. Ó, luz confortável aos teus olhos. Tá? Mas se você pegar as duas lentes do teu óculos, uma tá assim, a outra vira na vertical e faz assim, você não consegue ver através, porque ela polarizou, um plano de vibração só, polarizou de novo, filtrou, não tá passando nada, sacou? Então polarizador é um negócio super importante aí que a gente usa até no nosso cotidiano muito com óculos polaroids. Polaroids. Belezinha? Então tá aí. Polarização. Só acontece com onda transversal, tá? Não acontece com onda longitudinal. Mais um, ressonância. Ressonância é o seguinte, para quem já tentou quebrar uma taça de cristal, só no grito é possível. Fisicamente é possível. É difícil pra calaca, mas é possível. E detalhe, dependendo da taça, você treina com uma taça de cristal. Você pega outra taça de outra produção, outra marca, vai ser outra frequência de vibração daquela taça, daí você emitindo o mesmo som, você não consegue quebrar aquela outra. Então cuidado com isso. Ó, tudo que é objeto tem molequinhas. E as molequinhas têm um padrão de vibração, né? A gente estudou isso um pouquinho lá em temperatura. Você estudou com o Tiaguinho. As molequinhas estão sempre vibrandinho. Se você conseguir emitir um som na mesma ou numa frequência muito parecida dessa vibração das molequinhas do objeto, esse som vai interferir, vai aumentar a amplitude de vibração e dependendo do material, ele pode até quebrar, sacou? Isso é ressonância. Ressonância é emissão de uma onda na mesma frequência de vibração de algum objeto. Então, é possível quebrar? Sim. É só você emitir um som na mesma frequência de vibração dessa tacinha. Aconteceu em Tacoma, nos Estados Unidos. Mais clássico que isso é impossível. A ponte de Tacoma caiu porque o vento, depois de 3 meses construída, nem tinha sido inaugurada ainda, o vento veio, emitiu uma frequência, um som de vibração diferente aí, que foi a mesma frequência de vibração da ponte e vibrou de forma que não estava prevista e a ponte, ó, foi destruída, sacou? Ressonância. Quer saber um exemplo de ressonância super cotidiano, super corriqueiro? Toda vez que você sintoniza a tua rádio, você está fazendo ressonância. Você está fazendo com que aquela onda em específico ressone com a tua antena e daí você consegue ouvir aquela rádio, tá? Então ressonância é isso aí. Todo sistema elástico possui uma frequência natural de vibração. Se você conseguir emitir uma onda na mesma frequência de vibração
daquele sistema, vai acontecer de aumentar a amplitude e daí pode quebrar ou pode fazer outras coisas aí, como a gente viu na sintonia de rádio. Quando está, por exemplo, afinando um violão com um afinador eletrônico, também é ressonância, fechou? Você emite o som ali. Quando aconteceu a ressonância com o receptor do teu afinador eletrônico, ele acende a luzinha verde e fala que tá legal a tua afinação. Beleza? Vamos só resolver esse exercício aqui rapidão pra gente continuar aí nossas aulinhas. Ó, o NESP 2015. Em ambientes sem claridade, os morcegos utilizam a ecolocalização para caçar insetos ou localizar obstáculos. Eles emitem ondas de ultrassom, que ao atingirem um objeto são refletidas de volta e permitem estimar as dimensões desse objeto e a que distância se encontra. O morcego pode detectar corpos muito pequenos, cujo tamanho seja próximo ao do comprimento de onda do ultrassom emitido. Ó, morcego pode detectar corpos muito pequenos, cujo tamanho seja próximo ao comprimento de onda do ultrassom emitido. Fechou? Já te deu toda a dica aí. Supõe que um morcego parado na entrada de uma caverna emita ultrassom na frequência 60 kHz, que se propagam para o interior desse ambiente com velocidade de 340 metros por segundo. Estime o comprimento em milímetros do menor inseto que esse morcego pode detectar e em seguida calcule o comprimento dessa caverna em metros, sabendo que as ondas refletidas na parede do fundo do salão da caverna são detectadas pelo morcego 0,2 segundos após sua emissão. Pause, tenta resolver. Não conseguiu, volta aqui. Conseguiu também, volta aqui para ver a explicação final. Mas ó, resolvendo rapidinho que nosso tempo já estourou. O comprimento do inseto vai ser aproximadamente igual ao comprimento de onda do ultrassom emitido, né? Então, ó, simplesinho, comprimento do inseto vai ser comprimento de onda, que vai ser velocidade sobre frequência, só utilizando, ó, vem lamber ferida. Eu te falei que era importante essa forma? Velocidade é 340, frequência é 60 vezes 10 a terceira, né? Porque quilohertz é 10 a terceira. Isso dá aproximadamente 5,7 vezes 10 a menos 3 metros. Esse seria o comprimento mínimo, na verdade, do inseto que o morcego perceberia. E para saber o tamanho da caverna, né, a profundidade, o comprimento dessa caverna, é só usar a velocidade média, ΔS, por ΔT. Só que aqui tem um detalhe. Isso é eco, né? O som vai e volta. Então a velocidade do som é 340. O ΔS eu quero saber, que é o comprimento. Só que o tempo, o 0,2 segundos, é de ida mais volta. Se eu quero saber só comprimento, eu vou usar metade desse tempo, que é só o tempo de ida. Tá? 0,1. Se ligue em questões de eco. As pegadinhas aí. Passei multiplicandinho. ΔS vai dar então 34 metros. Então tá aí. Só para resolver o exercício, para você ver como que cai aí, como que pode cair questões de fenômenos ondulatórios. Vou deixar algumas questõezinhas para você fazer. Pratique aí e até a próxima aula, galera. Continuação de ondulatória, tá? Tchau, tchau.